Hello, everybody. Good afternoon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês. Vamos lá iniciar a nossa semana. Hoje eu vou fazer a correção da atividade anterior com vocês, tá bom? E a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Estamos todos em casa dessa vez por medidas de segurança. Então vamos lá. Aqui, gente, eu tenho a atividade que eu pedi para vocês fazerem da página 28. Deixa eu só conferir. Pronto. Página 28, ok? Page 28. E aqui dizia o seguinte, ó, lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre os adjetivos possessivos? O que são esses adjetivos? São palavrinhas, né? Assim como em português, por exemplo, que eu utilizo para designar que algo é de alguém. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, my book, certo? O meu livro. Então, de quem é esse livro? É meu, certo? Os adjetivos possessivos têm a ver com essa ideia de posse. Então, esse livro, ele me pertence. Então, quem tem a posse desse livro? Meu livro, ou seja, eu, certo? Porque eu estou dizendo meu livro, né? My book. Então, a posse desse livro é minha, né? Esse livro me pertence. Então, nós utilizamos várias palavrinhas no nosso dia a dia para dizer, por exemplo, seu, né? Por exemplo, digamos que esse livro é seu. Então, your book, né? Seu livro, é o nosso livro, o livro dele, o livro dela, o livro deles ou delas, enfim. Então, nós utilizamos essas palavrinhas que são os adjetivos possessivos justamente para designar que algo, certo? É de alguém, certo? Seja me pertence, ou pertence a você, pertence a outras pessoas, a nós, enfim. Então, aqui nós trabalhamos sobre o nosso, certo? Então, quando alguma coisa pertence a nós, então eu digo que aquela coisa ela é nossa, certo? Em inglês, nós utilizamos essa palavrinha aqui, ó. Então, se estou falando de nós, de alguma coisa que pertence a nós, significa que essa coisa é nossa, né, pessoal? In English, or. Então, o or, ele vai ser utilizado para dizer nossa ou nosso, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho a seguinte frase: We take the bus to school. Ou seja, nós, certo? Nós pegamos o ônibus para a escola. Então, se nós pegamos o ônibus para a escola, significa que o quê? Ó, this is, este é o meu ou nosso ônibus escolar, certo? Se eu estou dizendo que nós pegamos o ônibus para a escola, então esse ônibus é o quê? Nosso, certo? Então, por isso que eu utilizo o or, que significa nosso em inglês, tá bom? Então, this is our school bus, né? Este é o nosso ônibus escolar, ok? No próximo quadrinho, eu tenho também a presença aqui do deles ou delas, né, que eu ensinei para vocês. Que o deles e o delas, né, significa o que em inglês? Their, certo? Eu vou utilizar aqui o their. Ó, tô circulando, pessoal, porque a questão pede, tá bom? Read and circle. Circle, circular. Read, ler, certo? Então, ó, por que que eu utilizo o deles? Quando eu estou falando sobre eles. Então, se eu estou dizendo que alguma coisa, né, eu estou dizendo que eles têm posse de alguma coisa, então essa coisa é deles, certo? Ou delas também. Então, se eu disser que elas, no plural, elas têm posse de alguma coisa, isso significa que essa coisa é delas, certo? O their, ele serve tanto para substituir o deles como o delas, tá bom, pessoal? In English, em inglês, their significa deles ou delas, tá? É só você traduzir a frase e você ver o que é que se adequa melhor. Por exemplo, ó, a frase aqui. They drive to work. Ou seja, eles, ó, tá vendo esse homem aqui e essa mulher? Eles drive, dirigem, certo? Para o trabalho. Então, eles dirigem para o trabalho. Se eles dirigem para o trabalho, significa que o carro, ó, that is, ou seja, este é o carro deles, certo? Por quê? Ó, por que que eu vou utilizar o there? Que significa o deles? Porque se eles vão para o trabalho de carro, então o carro é deles. Ok, pessoal? Ó, eu não posso dizer, ó, his. His significa dele, então é de uma pessoa só.
É só uma pessoa só que tá indo nesse carro? Não, são duas, né? Então tem que ser o que? O deles, carro deles. Ok, pessoal? On the next question, ó, na próxima questão, eu tenho o seguinte: read and complete with or there. Deixa eu só conferir aqui se tá compartilhando, tá dando certo. Só uma dúvida. Enfim, então, read and complete with or there. Ou seja, vocês vão ler, né? Iam ler e completar aqui com essas duas palavrinhas, que significa o nosso ou nossa, né? E o there, que significa o deles ou delas, certo? Então, aqui eu tinha essa garotinha aqui, ó. Ela dizia o seguinte: Hi, my name is Charlotte. Né? I'm from Sydney, Australia. Então, significa que ela tá dizendo o quê? Olá, né? Oi, meu nome é Charlotte. E eu sou de onde? De Sydney, né? Na Austrália. E aí, tinha algumas afirmações aqui que a Charlotte estava fazendo sobre o local onde ela mora, né? Sobre a família dela, enfim. Então, aqui na letrinha A, eu tinha o seguinte, letra I. Sydney is a fantastic city. Ou seja, Sydney é uma cidade fantástica. We love city, né? We love. Nós amamos o quê? A nossa cidade ou a cidade deles? Se eu estou falando, pessoal, de nós, certo? Sorry. Então, se eu estou falando de nós, ó, we, certo? We significa nós. Então, se eu estou falando de nós, significa que essa coisa pertence a nós. Então, essa coisa é nossa. Então, eu vou utilizar aqui o or, né? A nossa cidade. Então, a cidade, né, que nós vivemos. Então, é a nossa cidade. Or city. Ok? Então, sempre que tiver o we é o quê? Nós. Então, significa que aquela coisa pertence a nós. E se aquela coisa pertence a nós, aquela coisa é nossa, ok? Em inglês, nossa ou nosso significa or. Letter B. My parents and I, ou seja, os meus pais e eu, certo? Parents, gente, não significa parentes, tá bom? Significa pais, né? Parece muito com parentes, mas tem um significado diferente. Então, my parents and I, né, meus pais e eu, live in a house, né, vivemos em uma casa. Então, se são os meus pais e eu, significa que essa casa pertence aos meus pais e eu. No caso, pertence a nós, certo? Então, se essa casa pertence a nós, aos meus pais e eu, né, significa que essa casa é o quê? Ela é nossa, certo? Então, por isso que eu vou utilizar aqui, ó, house is big. Então, eu vou dizer que a nossa casa, certo? Ó, or, opa, pulou um pouquinho aqui, ó. Our house is big. Então, a nossa casa é grande, ó. Big, grande, certo? Então, foquem sempre nisso, né? Se são os meus pais e eu, somos nós. Então, significa que essa casa, ela é o quê? Nossa, tá bom? Letra C. Liz and John are our neighbors. Ou seja, a Liz e o John, certo? São outras pessoas. A Liz e o John são os nossos vizinhos. Então, eles, eu tô falando deles, eu não tô falando mais de nós, eu tô falando deles. Então, eles têm um carro. Portanto, eu vou dizer que o nosso carro é pequeno ou que o carro deles é pequeno. Se eu estou falando deles, certo? Da Liz e do John, né? Eu já até respondi. Então, significa que o carro é deles, certo? Então, aqui vocês iam colocar ó, their. Their car is small, ou seja, o carro deles é pequeno, certo? Is small, small significa pequeno, certo? Aqui, na próxima página, eu tenho o seguinte, ó. Letter D. We don't have a car. Então, nós, estou falando de nós agora. We significa nós. Então, we don't have a car. Nós não temos um carro. We use bikes to get around. Ou seja, nós usamos as nossas bicicletas ou as bicicletas deles para poder se locomover, né? Get around significa se locomover, né? Andar, enfim.
se movimentar. Então, nós usamos as nossas bicicletas para nos locomovermos. Porque eu estou falando de nós, ó. Sempre que eu estou falando we, eu estou falando de nós. Então, se eu estou falando de nós, significa que essa coisa pertence a nós, certo? Essa coisa é nossa. A gente vai repetir isso até vocês aprenderem, tá bom? Então, nós, nossa, certo? Então, aqui vocês vão colocar we use our bikes to get around. Então, nós usamos as nossas bicicletas para nos locomovermos, né? Tem até uma fotinha aqui do lado das bicicletas. Letra I. My parents don't take a bus to work. Então, os meus pais não pegam um ônibus para o trabalho. Certo? Se eu estou falando dos meus pais, eu estou falando de quem? Deles, certo? Eu não estou me incluindo para dizer nós. Eu estou falando só deles, my parents, meus pais. Então, look, né? Observe. These are as nossas bicicletas, ou seja, aqui são as nossas bicicletas ou são as bicicletas deles? Se eu estou dizendo que os meus pais, eles não pegam ônibus para ir para o trabalho, certo? Então, eles vão de quê? De bicicleta. Então, as bicicletas são deles, certo? My parents, meus pais, né? Eles. Então, as bicicletas pertencem a eles. No caso, são deles. Então, ó, their bikes. Ok? Então, my parents don't take a bus to work. Meus pais não pegam ônibus para o trabalho. Look, né? Observe. These are, né? Estas são as bicicletas deles, certo? Their bikes, ok? E por último, aqui embaixo, vocês iam só desenhar, né, quais os locais em que vocês achavam essas plaquinhas aqui de assentos prioritários, certo? Em bancos, em ônibus, em banheiros, em hospitais, enfim. Então, vocês iam desenhar aqui bem bonitinho os locais onde vocês encontravam essas placas, ok? On the next page, né, na próxima página, eu tenho o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui um texto, né? São alguns textos, certo? E aqui no começo eu tenho um nome bem grande, né? Um nome como se fosse uma reportagem, né? Parece muito aquilo que a gente vê em revista, em jornal, essas coisas. Então, ó, nós temos o seguinte aqui, ó. Green Transportation, né? No caso, um transporte verde. Green Cities, cidades verdes. Então, green, verde, tá bom? Transportation, transporte. E cities significa cidade. Então, aqui nós temos, parece um artigo, né? Uma coisa assim mesmo que a gente vê nas revistas. E aqui embaixo tem o seguinte, ó. Cities on different continents promote green transportation. Ou seja, cidades em diferentes continentes promovem o quê? Um transporte verde. Look, observe, certo? Então, aqui embaixo vocês têm alguns textos, certo? Falando sobre esses transportes verdes. Professora, mas o que é isso? O que é um transporte verde? É um ônibus pintado de verde? Não, gente, são transportes ecológicos, ou seja, são transportes que não poluem o meio ambiente. A gente vê que os transportes que a gente utiliza no dia a dia, como por exemplo o ônibus, o carro, a moto, eles soltam muita fumaça, eles poluem muito o ambiente. Cidades grandes, né, nas capitais, como Fortaleza, São Paulo, enfim, a gente vê que até o ar, né, é um pouco meio embaçado por causa da poluição. Então, os transportes acabam poluindo muito o meio ambiente por causa da gasolina, né, do que realmente é utilizado. Aqui eu tenho algumas opções de transportes que são bem diferentes, certo? E que eles poluem menos o meio ambiente, tá? Então, por isso que a gente chama de green transportation, né? De transportes verdes, porque são transportes que contribuem para a natureza, né? Para o ambiente, para não poluir, certo? Aqui vocês têm algumas informações, ó. Lá na página 115, deixa eu até mostrar aqui, ó. Página 115. Vocês têm algumas figurinhas, ó, tá vendo? Ó, tem um ônibus, tem bicicletas. Então, ó, são algumas opções aqui de figurinhas. Vocês vão colar essas figurinhas lá na página 30, certo? Na página 30 aqui, ó, nesses espaços que vocês estão vendo, de acordo com o que está sendo dito. Então, por exemplo, ó, a Tia vai ler com vocês cada uma dessas opções, tá bom? Então, vocês vão ouvir e vão analisar o que é que combina.
né? Qual é a figurinha que vai caber aqui em cada um desses espaços, tá bom? Vocês têm que relacionar essas figurinhas ao que está sendo dito, certo? Então, aqui, ó, deixa eu até aumentar para visualizar melhor. Pronto. Nesse primeiro quadrante aqui, eu tenho o seguinte, ó, Adelaide, Austrália. Ou seja, Adelaide é o nome de uma cidade que fica na Austrália. E aí diz o seguinte, ó, There are solar electric buses in the city. Então, existem o quê? Solar electric buses, né? São ônibus, ó, buses, elétricos solares. Então, são o quê? Ônibus que utilizam a energia solar, né? O sol para produzir a energia elétrica e funcionar, né? Se locomover e tudo mais, né? Na cidade. E aí diz o seguinte, ó. They don't use gasoline. Então, eles não usam o quê? Gasolina, né? They use solar energy. Então, eles usam energia solar, eles não utilizam gasolina, só energia solar. E ainda diz o seguinte, ó. There is Wi-Fi and air conditioning on the buses. Ou seja, tem o que ainda? Wi-Fi, né? Wi-Fi e ar-condicionado no ônibus. Então, o ônibus ele se locomove, ele tem Wi-Fi, ele tem ar-condicionado, tudo isso ele faz utilizando a energia solar, certo? Então, vocês vão colar aqui o tipo de ônibus, né? Com aquela figurinha lá da página 115, certo? Então, vocês vão colocar aqui a figurinha adequada, de acordo com o que está sendo dito, bom? Copenhagen, né? Dinamarca. Então, é uma cidade, Copenhagen, né? Que é a Copenhagen, como a gente conhece, na Dinamarca, certo? Dinamarca. E aí, diz o seguinte, ó. Lot of people in the city ride bikes. Né? Lot of, muitas, né? People, pessoas. Então, muitas pessoas na cidade, o quê? Andam de bikes, né? De bicicletas. Ó, 50%, né, ou seja, 50% of the population. Então, 50% da população anda, né, de bike nessa cidade. Ó, there 390 kilometers of bike lanes on Copenhagen. Ou seja, são o quê? 390 quilômetros, olha aí o tamanho da distância, né? De bikes, de ciclovias, na verdade, ó. Bike lanes significa ciclovias, né? O que são ciclovias? São aqueles espaços destinados só para o trânsito de bicicletas. Então, para as bicicletas não ficarem juntos com os carros e motos e correrem risco de acidente. Então, tem uma faixa, né, do lado ali. Não sei se vocês já viram que Xeramobim tem uma ciclovia. E aí eles têm um lado assim só para a movimentação de bicicletas, certo? Muito legal isso. Então vocês vão colocar aqui a figurinha que representa o que está sendo dito aqui. Aqui embaixo eu tenho o seguinte, ó, Curitiba, Brasil, né? Ó, é uma cidade do Brasil. Olha aí que interessante, ó. The Bus Rapid Transit, né? BRT, né? Ou seja, o trânsito de ônibus rápido, né? Ou o ônibus de trânsito rápido. É um ônibus que ele se locomove com rapidez, ó. Ó, system, né? Na verdade, é um sistema, certo? De ônibus rápido. Is very famous, né? É muito famoso, ó. Some buses, certo? But some buses use biodiesel, ou seja, alguns ônibus eles utilizam o biodiesel, ó, a fuel from plants, né? Que é um combustível de quê? De plantas, ó, plantas. Biodiesel reduces pollution. Então, o biodiesel ele reduz o quê? A poluição, certo? Então, vocês vão colocar aqui o ônibus que representa, né, esse sistema aqui de ônibus rápido, certo? Vocês vão colocar aqui. Medellín, Colômbia, né, que é uma cidade. People take a cable car, ou seja, as pessoas elas pegam um teleférico. Né, vocês já viram aquele teleférico do Rio de Janeiro, né, que tem o Pão de Açúcar e aí as pessoas ficam, é tipo é o cable car, como se fosse tipo um carro. Não é bem um carro, gente. É o bonde, pronto. O bonde. Então, vocês pegam um bondezinho e aí vocês percorrem todo o caminho lá do Pão de Açúcar para ver, visualizar lá embaixo, né, toda a beleza que tem do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro.
né? Porém, aqui, ó, diz o seguinte, ó. People take a cable car, né? As pessoas, elas pegam esse teleférico, ó, to areas on the mountains around the city, né? Para áreas nas montanhas, né, ao redor da cidade. Ó, the cable car is not for tourists, ou seja, esse teleférico ele não é para turistas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, lá no Pão de Açúcar, o teleférico é utilizado para os turistas visualizarem, né, verem lá como é e tudo mais e ter essa experiência mesmo de andar no teleférico. Mas aqui não, ó, nessa cidade o teleférico ele é realmente um meio de transporte. E aqui ainda diz o seguinte, ó, it takes, ó, 30 million passengers every day. Então, quantas pessoas que pegam esse ônibus, esse teleférico, sorry, todos os dias? 30 mil, certo? 30 mil passageiros, ó, every day, todos os dias. Então, é um meio de transporte mesmo, não é só de turismo, não, é um meio de transporte. E aí, na próxima página, vocês têm uma atividadezinha que a tia quer que vocês façam. Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Ó, aqui, the question number 2, read and check. Então, vocês vão ler e marcar. Ó, aqui eu tenho algumas informações sobre os textos lidos, tá? Lembrando que vocês têm que colocar aqui as figurinhas de acordo com o que está sendo pedido, é o que está sendo dito. E aqui vocês têm algumas afirmações, ó. E o nome das cidades, né? Que a gente acabou de ver. Então, Adelaide, Copenhagen, Curitiba e Medellín. E aqui vocês vão marcar no quadradinho, ó, a informação correspondente a cada uma dessas cidades. Então, por exemplo, letra A. Lot of people use bikes. Então, qual dessas 4 cidades aqui é a cidade em que muitas pessoas utilizam bicicleta, de acordo com as informações que vocês viram, que vocês leram? Então, vocês vão marcar aqui, ó, check, com um Vzinho, certo? Ou um X, se você preferir. Ó, some buses, né? Some buses use energy from the sun. Ou seja, alguns ônibus utilizam o quê? Energia do sol. Qual dessas 4 cidades que tem esses ônibus aí que utilizam a energia do sol? Vocês vão marcar, tá bom? Ó, 30 million people use a cable car system per day. Então, qual dessas 4 cidades em que 30 mil pessoas utilizam um teleférico, né, um sistema teleférico por dia? Então, vocês vão marcar aqui também. E por último, ó, buses cause less pollution, né? Qual dessas 4 cidades que tem ônibus que causam menos poluição? Então, vocês vão marcar aqui, ok? Ó, the question number 3. Check. Então, vocês vão marcar aqui, ó, letra A. What is your favorite transportation from the article? Então, qual é o que, ó? Transportation, transporte, favorite, né, o favorito, né, do artigo. Qual é o seu transporte favorito do artigo? Qual desses 4 meios de transporte que a gente viu que você mais gostou, que você achou assim, mais incrível, mais legal, mais diferente? Então, vocês vão marcar aqui, certo? Se foram os ônibus solares, né, de Adelaide, na Austrália, as bicicletas ou aquele sistema rápido de transporte, né, de ônibus do Brasil, né, ou o teleférico de Medellín. Então, vocês vão marcar aqui qual foi o transporte favorite, né, o transporte favorito de vocês. Letter B. Is there a green means of transportation in your city? Ou seja, existe algum meio de transporte verde na sua cidade? Então, aqui em Senador Pompeu, nós temos algum meio de transporte verde, algum transporte que cause menos poluição? Se sim, você marca yes. Se não, você marca no, ok? E por último, aqui a questão 4, ó, read and write, ou seja, leia e escreva, né? Aqui vocês vão preencher com informações sobre vocês. Então, por exemplo, I go to school by, ou seja, eu vou para a escola de. Ah, professor, eu vou para a escola de moto. Então, você vai colocar aqui, ó, motorcycle, certo? Opa, ó, motorcycle. Ah, professor, eu vou de carro para a escola. Então, você coloca aqui car, ok? In English, gente, em inglês, tá? Se você faz de van, né, de topic, enfim, aí você coloca van. Então, vocês vão colocar aqui o meio de transporte que vocês vão para a escola. Aqui vocês vão preencher do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou de. Aí vocês colocam o meio de transporte, o local, na verdade, e aqui o meio de transporte.
Então, por exemplo, I go to the Fortaleza, certo? Eu vou para Fortaleza by, ou seja, de carro. Digamos que eu vou de carro. Então, você coloca Fortaleza aqui e coloca car, certo? É uma suposição. Vocês vão escolher um lugar e vão dizer o meio de transporte que vocês utilizam para ir para esse lugar. Do mesmo jeito aqui, ó. I ride or I take, né? Por exemplo, I ride a bike, né? Eu vou de bicicleta to para onde? Digamos que eu vou de bicicleta, sei lá, você vai procurar um lugar aí, um lugar que normalmente você vai. Então você vai, por exemplo, para casa de alguém, ou você vai de bicicleta, sei lá, para um lugar distante, para Encantado, né? Tem o pessoal que anda de bicicleta no Encantado, tô dizendo que é vocês, tá, gente? Mas só um exemplo, enfim. Então vocês vão dizer aí, que pode ser de bicicleta, pode ser, ó, take, né? Vocês podem pegar um ônibus, por exemplo. Então, I take a bus, certo? Eu pego um ônibus to, né, um ônibus para Milhã. Então, eu pego um ônibus para Milhã. Então, você coloca aqui to e coloca o nome do lugar que você vai, certo? E por último, I walk to, ou seja, eu vou a pé para onde? I walk to home, né? Eu vou a pé para casa. Então, às vezes eu vou na rua e aí, né, eu vou a pé para onde? Para casa, certo? I walk to home. É um exemplo, tá, gente? Vocês vão colocar aqui do jeito que vocês se identificaram, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Então, bye bye. See you in the next class.